Aí eu pergunto, quando você vê os jogos lá das eliminatórias europeias, você acha que o Brasil está onde? É preocupante sempre isso, né? Eu sempre acho que o Brasil está num degrau abaixo, mas a gente sabe ao mesmo tempo que quando vai chegando perto da Copa, o Brasil é sempre cotado como um dos favoritos por razões óbvias, pela história, pelo respeito que nem mesmo o 7-1 conseguiu desfazer em torno da seleção. Mas que, de fato, você vê o futebol que a Espanha está jogando, que Portugal está jogando, assusta. Sem dúvida nenhuma assusta. E tem uma geração portuguesa que é muito boa e tem essa molecada espanhola também que a gente olha e diz, meu Deus, parece outro esporte, uma intensidade, uma troca permanente de posição, uma alegria no jogar. Agora, também temos que admitir que tanto a Espanha quanto Portugal jogaram mais ou menos contra ninguém, né? Mas cumpriram o papel delas, enfiaram uma goleada. Só estou estranhando, âncora, que você tem falado, Arnaldo falou também de Cristiano Ronaldo, e apenas en passant citou-se que Memphis Depay é o maior artilheiro da história do futebol holandês. Isso. Deixou Van Persie para trás. Isso não é pouca coisa. Não é mesmo? De fato, tá na enquete. O Memphis entrou ao lado do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Mbappé. Tá lá na enquete. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Já é para a maior honraria que ele teve na carreira dele. Agora, Arnaldo, entre outras coisas que aconteceram nessa... Desculpa. Que aconteceu nessa data FIFA, foi o Cristiano Ronaldo, voltou a fazer gol, 40 anos. Fez gol e aí tem uma comparação que você viu e que você quer falar. Que chamou muita atenção essa... Eu não sei qual foi o nosso colega que postou a linha evolutiva, né, da carreira, as marcas do Messi. Do Messi é uma coisa à parte, mas o Cristiano Ronaldo e do Neymar até os 28 anos, que é normalmente o auge do jogador de futebol, né? Nessa fase atual, nessa era... O Neymar, aos 28, comparado ao Cristiano, com 28, eram números muito parecidos, até com uma ligeira vantagem do Neymar, pró-Neymar, em termos de gols, partidas, assistências. A partir dos 28 anos, é uma diferença brutal. O Cristiano Ronaldo fez mais de 500 gols depois de 28 anos. Ele se reinventa como jogador, ele muda como jogador, e segue numa toada. O cara tem 40 anos, Jesus Cristo. Não é qualquer coisa. O Neymar tem 33. O Neymar entra, a partir dos 28, numa fase descendente impressionante. Claro que ele teve lesões importantes no período, depois dos 28. Mas a comparação é assim, é próximo dos 30 que o Cristiano Ronaldo muda. E muda de vez para continuar jogando em alto nível até os 40. Porque ele não está brincando. Se você for reparar, o Mauro estava na Copa, no Mundial passado, quando ele perde a posição na seleção portuguesa, e parecia que ali na seleção portuguesa era uma geração excelente, e ele estava meio que atrapalhando o time. E aí começa a ficar no banco de reservas. Ele pega aquilo como um desafio próprio. E hoje ele é titular de novo, não porque só é o Cristiano Ronaldo, porque ele está jogando bem de novo. Então eu não acho alguma coisa qualquer o Cristiano Ronaldo, sabe? Porque o dado do final de semana, o artilheiro das eliminatórias em todos os tempos, ele está um gol do guatemalteco, né? Sei lá, está com 38 gols eliminatórias, o Messi tinha igualado ele na partida da Argentina no Monumental de Nunes no meio de semana, e ele ultrapassa de novo o Messi no final de semana marcando contra a Armênia 2 vezes. Então ele ainda ousa
acompanhar, e foi só por conta, acho que, de uma dedicação absurda ao futebol, de uma reinvenção de estilos, que ele conseguiu acompanhar o Messi esse tempo todo. A gente está vendo, como o Trajano gosta de outro esporte, também gosta de outros esportes, o tênis, né? A gente está vendo agora um duelo do Sinner com o Alcaraz que parece que vai durar, não sei, uma década. Como a gente viu, Federer, Nadal e Djokovic. O Djokovic falando, cara, eu não aguento mais acompanhar, não dá mais para acompanhar 5 sets contra um desses caras. Não dá mais. E acho impressionante porque a gente viveu uma década de Messi contra Cristiano Ronaldo e, no final das contas, eles ainda são muito protagonistas porque também não surgiram grandes jogadores. Acho que o Mbappé, para mim, é o principal deles, continua também fazendo muita diferença. Mas, no caso do Cristiano Ronaldo em si, 40 anos jogando nesse nível é muito admirável, cara. Eu acho que não é uma coisa qualquer. E ele continua, e vamos ter os dois na Copa do Mundo. E a seleção portuguesa ganhou da Espanha, certo? Na última competição na Liga das Nações, certo? Ela foi campeã em cima da Espanha. Então a seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo é uma das grandes coisas do futebol e dá pra gente apreciar também na data FIFA. Diga lá, Mauro, sobre isso, sobre aonde está a seleção brasileira nesse momento, que os desafios não são tão grandes. Aí é outra coisa. E essa história do 28 adiante dessa turma. Assim, tudo que o Cristiano faz passa por uma vida de muitas privações, né? Ele abre mão de muitos prazeres da vida, certamente, né? Para poder ter essa condição atlética, né? Tecnicamente ele é muito bom. Qual o desafio? Você perde rendimento atlético com o tempo, com a idade, no tênis, no futebol, qualquer modalidade. E para compensar isso, ele se priva de muita coisa, né? O cara só bebe água, o cara se alimenta de uma forma super rigorosa, as atividades físicas que ele faz, a maneira como ele cuida do corpo. Qual atleta faz isso no mundo? Talvez, sei lá, o único cara que você possa comparar é o LeBron James, que também é um fenômeno, né? Um cara também já quarentão, tá 41 já, né? De 84. E o Hulk, né? Não, o Hulk menos um pouco, né? E o LeBron James também é um cara que está num altíssimo nível até hoje. Então, são os dois fenômenos, acho que, do esporte. Quarentões, digamos assim, que conseguem. Mas, no caso do Cristiano, ele tem a vida de privações. Outros jogadores não querem se privar, um direito de cada um. Mas para você conseguir esticar a carreira dessa forma, você tem que se privar de muita coisa. É alimentação, é sono, é o descanso, as horas dedicadas ao corpo, né, os tratamentos que faz, fisioterapia, quando tem dor, tudo. O cara passa um dia, volta, não tem outro jeito. De outro jeito, ele monta na casa dele uma estrutura fenomenal para ele poder fazer tudo que é necessário. É mais ou menos como se ele se recusasse a parar de jogar. Cristiano Ronaldo, ele fala, eu não vou parar, ele não quer parar. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou ficar até onde der. E para isso, ele paga um preço também que é caro, porque não deve ser fácil, né? Você ter essa disciplina toda por tanto tempo. Será que o cara não tem um momento que ele não quer, de repente sai um pouco do trilho, fazer alguma coisa? Porque por mais que você tenha uma condição natural, atlética, né, é preciso fazer alguma coisa a mais, né? E isso que o Arnaldo falou é bem importante, que de fato na Copa do Mundo a sensação muito clara era de que ele estava ali dando um adeus à seleção de Portugal. E a hora que entrou o Gonçalo e começou a fazer gol no lugar dele. Exato, aí parecia, acabou. O adeus não foi. Ele vai para a próxima Copa, ele continua. E assim, mesmo ele não conseguindo ser, obviamente, nesse momento, talvez tão bom quanto em outros momentos, né? Óbvio que não. Ele ainda é útil, essa que é a questão. Ele ainda é útil. Ele poderia estar ali só pelo nome, mas não, ele ainda é útil. E acho que a grande lição é essa. Você quer ter uma carreira mais longeva no futebol de hoje, no esporte, né? Você vai ter que se privar de algumas coisas. Aquela história do jogador que virava à noite, na cachaça, aí pegava um cara de manhã, jogava num chuveiro frio, dava uma caneca de café, e o maluco cochilava lá umas 2 horinhas, botava ele no campo, fazia o gol. Isso é coisa dos anos 60 e 70, acabou, há muito tempo. Né? Nos anos 60 e 70 eu já ouvi o Leivinha falando que tomava uma pinguinha no intervalo. Menos nos anos 90, agora os caras fumavam no vestiário. Fumando no vestiário. Acabou de... Fumando na beira do campo. Tem fotos antigas, o cara sentado ali perto do tubo fumando. Isso é inadmissível. O Gerson. E tem e o pior é que assim, né? Chegar no topo é difícil, mas o pior é continuar no topo. E os caras continuam por muito tempo. É realmente algo absurdo o que o Cristiano Ronaldo consegue fazer. É bem surpreendente mesmo. Agora,
Parando, claro, evidentemente. Primeiro da questão das seleções. Queria que você falasse sobre isso. O nível, você diz a comparação. Eu acho que o Brasil faz 3-0 no Chile, a gente fala, não passou da obrigação, a Espanha meteu 6 na Turquia, a gente fica impressionado. Eu acho que tem um nível... Claro que a geração da Espanha, Yamal, o Cucurella e tal, você olha e fala, nossa, que timão. Só que aí no último jogo, Brasil e Espanha, foi um empate. O Endrick entrou lá, empatou o jogo e depois o Endrick sumiu, né? Foi ali que o Brasil e a Espanha, e o Brasil e a Inglaterra, e o Brasil conseguiu 2 bons jogos contra europeus da elite. Outro dia o Scaloni até reclamou da Liga das Nações de novo, né? Falou, a Liga das Nações, os europeus se fecham, fica lá entre eles, e a gente tem a dificuldade de ter essa real comparação entre times da América do Sul e times da Europa, como a gente poderia ter. Agora, em novembro, vai ter a data FIFA de novo, só que aí o Brasil vai enfrentar africanos, porque os europeus estão concentrados de novo. Então eu acho muito difícil a gente ficar comparando, porque os níveis são totalmente diferentes. Eu acho que se o Brasil enfrentasse a Turquia, ia ganhar também com tranquilidade. Não sei se de 6, mas ia ganhar com tranquilidade, assim como ganhou do Chile. Não, acho que sim. Aí a gente vê a Alemanha. A Alemanha está sofrendo lá no grupo. A Itália precisa ganhar de qualquer jeito de Israel hoje. Tem um grupo que tem a Macedônia na liderança e a Bélgica em segundo. Então, assim, na Europa, vira e mexe acontece isso, e quando chega lá no pau a pau, a gente nunca vê passeios. O Brasil, tirando o 7-1, né, claro, mas em geral são jogos sempre equilibrados. Então eu acho que tá muito parecido. Ô, Juca, você passou... Danilo. Diga, Juca. Danilo, não se esqueça do que foi a última vez que Brasil e Turquia jogaram. Na Copa em que o Brasil saiu campeão. Sim. Faz 23 anos. 23 anos, exatamente. O último título do Brasil, O último título do Brasil. Foi apertado. 23 anos. Juca, você passou por isso, mas... Que partida do Marcos, aliás, nesse jogo, hein, Juca? Foi o único jogo que realmente ele pareceu que podia substituir o Tafarel. Que isso, contra a Bélgica ele pegou muito. Bélgica também. A grande atuação desse jogo foi do juiz. É verdade. Boa, Trajano, boa lembrança. Contra a Bélgica ele tomou um gol que até hoje ninguém sabe por que foi anulado. Teve isso também. Mas o Trajano lembrou bem. Naquele jogo contra a Turquia teve que foram 2 jogos contra a Turquia. O jogo polêmico foi a fase de grupos, o primeiro. Que o Luizão sofreu um pênalti. Fora da área. O Luizão sofreu um pênalti a 2 metros da grande área. Exato. Exatamente. Depois voltou a ter o jogo na semifinal, quando o Ronaldinho Gaúcho estava suspenso, jogou o Edilson de titular, foi 1-0, gol de biquinho do Ronaldo Fenômeno. Foi um jogo duro, 1-0, gol do... O goleiro lá com as... Rustu. Agora, tem outra seleção cujo sua principal figura vive o que o Neymar vive no Brasil? Estou tentando lembrar aqui. Tipo assim, a figura principal, mas não joga. Com problema, sabe se vai jogar. Mas o Neymar é a principal figura do time do Brasil. Para mim, o Neymar nem é do time do Brasil. O Neymar é o mais midiático, aí ok. Agora, o principal jogador não, né? Não é da seleção brasileira. É verdade. Há um bom tempo. É um bom ponto esse. Muito bem, o Balju. Mundial. Enquanto isso, o nome de Neymar segue constantemente em debate. O craque brasileiro, dono de um talento indiscutível, enfrenta um cenário diferente. Depois dos 30, a expectativa era de que pudesse viver um renascimento semelhante ao de Cristiano. No entanto, lesões recorrentes, escolhas de carreira contestadas e a ausência em momentos decisivos levantam dúvidas sobre seu legado. Colunistas esportivos destacam que a comparação é inevitável. Cristiano Ronaldo encontrou uma forma de manter-se competitivo mesmo com o peso da idade, enquanto Neymar ainda luta para provar que pode ser protagonista nessa fase madura de sua trajetória. O talento todos reconhecem. O que falta é consistência, disciplina e, talvez, uma reinvenção como a que o português conseguiu. Em uma análise recente, especialistas apontaram que o futuro de Neymar depende de foco e preparo físico. Se seguir esse caminho, ainda pode escrever capítulos memoráveis no futebol. Mas, até aqui, a diferença entre os 2 craques é clara. Cristiano transformou o tempo em aliado. Já Neymar ainda parece estar em busca de sua nova versão. E você? Acredita que Neymar ainda pode se reinventar como Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal
para não perder nenhuma análise exclusiva.